Deus abençoe você grandemente. Hoje eu quero trazer uma reflexão bíblica para a nossa vida de uma mulher que tinha tudo para entrar em uma depressão, tinha tudo para entrar em uma grande tristeza profunda na vida dela, mas ela creu em Deus, porém ela atribuiu a Deus alguns desastres que veio na vida dela, mas Deus estava cuidando da vida dessa mulher. Eu quero fazer uma pequena reflexão hoje para a nossa vida sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth é um dos mais belos livros da Bíblia. O livro de Ruth nos dá a entender que Deus ele não faz exceção de nação, de raça, de cor. Não, Deus ele é maravilhoso. Tanto é que Ruth era uma moabita e o nome de Ruth aparece nos livros do cânon sagrado. Então a Bíblia é escrita por 40 autores, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Como nós vamos saber que ela é inspirada? O que aconteceu, como eu sempre digo, está escrito. O que está acontecendo está escrito. O que vai acontecer está escrito. Nós vemos claramente os acontecimentos em cima da terra. Os homens, eles atribuem o fato apocalíptico. Mas eu quero dizer a você que ainda não é. Eu quero dizer a você que a Igreja de Cristo, ela é guardada em cima da terra, pelo Espírito Santo, por Deus. A mão de Deus está sobre o seu povo. Quando eu digo igreja, eu não digo paredes, eu digo pessoas que é lavada, que é remida com sangue do Cordeiro. Mas por que sangue do Cordeiro? Sangue do Cordeiro é porque Jesus, ele veio para ser sacrificado por nós. Era impossível o homem cumprir a lei. Então Deus envia Jesus ao mundo para nos comprar de todo mal. Mas que comprar é isso? Comprar para Deus. Mas por quê? Porque o homem vivia perdido, sem rumo, como ovelha que não tem pastor. Então Deus, ele envia o seu Filho ao mundo para nos colocar nos trilhos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então é muito importante. A Bíblia nos ensina no livro de Ruth dessa maneira. O livro de Ruth, sem querer entrar na parte histórica, vai dizer assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, que é o de sua mulher Noemi, e o de seus filhos Melon e Quilom, Efrateu de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Melon e Quilom, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Aleluia. E depois nós temos no versículo 6 o retorno a Judá, no versículo 10 a lealdade de Ruth e no versículo 19 de volta a Belém. E também nós temos no capítulo 2 Boaz elogia o cuidado altruísta de Ruth para com Noemi. Aleluia. E nós temos no capítulo 4 uma coisa muito maravilhosa. No capítulo 3, a fé e obediência de Ruth. Capítulo 4, Ruth é recompensada com o casamento. E nós vimos aqui que o nascimento de rei Davi, que vem dessa linhagem. O que eu quero dizer para a nossa vida nessa reflexão? No tempo que os juízes julgavam, houve uma fome em cima da terra. E essa fome foi permissão de Deus. Lembra quando Salomão, no livro de Crônicas 7,14, terminou o templo e o Senhor, a glória do Senhor invade aquela casa? E o Senhor alerta Salomão, dizendo: se o povo for fiel, vai ter bênção. Traduzindo a mensagem: mas se não for, vai vir a peste em cima da terra, vai vir doença em cima da terra. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aleluia, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então aí meus ouvidos estão atentos à oração deste lugar, aleluia. Então os olhos de Deus estão como chama de fogo na terra
procurando o justo, e a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas essa mulher, a Noemi, já estava muito triste, já estava muito decadente, por conta que Belém, que quer dizer casa do pão, estava agora faltando pão. Não tinha pão, estava uma escassez de pão. E todo o povo da cidade que pensava, tinha um pouco de inteligência, queria ir para as terras de Moabe, queria ir regredir para lá, porque lá ainda existia pão, ainda existia um pouco de alimentos, colheitas. Então, o marido de Noemi, Elimeleque, não foi diferente dos demais. Porém, o texto não mostra nenhuma vez, aleluia, que ele pediu a Deus a direção. Não mostra, mas mostra claramente a tristeza de Noemi. E ele chega para Noemi e diz que queria ir para as terras de Moabe. E junto com ele ia também os seus 2 filhos. E eles foram para a terra de Moabe. E o plano era bom. Por que pai de família não quer o melhor para os seus filhos? Eles foram para lá. Porém, eles esqueceu. O texto não fala que eles consultou a Deus. Ao chegar nas terras de Moabe, aconteceu sim ali naquelas terras muitas coisas na vida deles, eu creio. E ele acabou vindo a óbito. Umas pessoas dizem, alguns estudam, que foi uma peste em cima da terra que pegava os homens. Outros dizem que ele bateu a cabeça. Mas isso é especulação. Nós temos que ficar com o texto bíblico. Diz que ele morreu mesmo e ficou Noemi, viúva assim, desamparada. Uma viúva naquela época era muito triste. Principalmente uma viúva, glória a Deus, aleluia, que não tinha filho. Quando não tinha filho, ela poderia casar novamente. Mas quando tinha filho, ela era livre. Era preciso a viúva não ter filho para alguma pessoa da família, irmão do esposo, casar com essa pessoa e prosseguir sim ao nome do falecido. Mas essa tristeza foi muito grande. Já vamos aí ver a primeira tristeza na vida de Noemi, fome que estava chegando na terra. Segunda tristeza, deixar sua parentela. E agora a terceira maior tristeza da vida dela, ver o seu esposo falecer, ainda nas terras de Moabe, aleluia. Eu quero dizer a você, eu não sei o que você está passando, meu irmão. Eu quero dizer que Deus, ele está no controle da sua vida. Deus, ele não desiste de você, aleluia. A Noemi tinha tudo para desistir de tudo. E ela estava agora com as suas 2 noras e seus 2 filhos. Mas passa-se um tempo, vem um filho a óbito, morre um filho. Passa outro tempo, morre outro filho, já vai mais tristeza no coração dessa mulher. E ela começa a atribuir a Deus aquilo que estava acontecendo com ela. Ela achava que era castigo de Deus. O texto, se você for ler o livro de Ruth, você vai entender isso. Mas fica Noemi com suas 2 noras e elas decidem ir para a cidade de Belém novamente. O texto diz que elas estão indo para Belém, já se vai quase 10 anos. E ao ir para Belém, a Noemi pensa que aquelas noras não iam ser muito recebidas nas terras dela, aleluia. Então ela vira e fala, olha, minhas filhas, vocês voltam para a casa de seus pais, para os seus deuses, porque muito velha sou para ter filho. Ainda que eu tivesse marido, vocês iam ter que esperar muito tempo. Aleluia. E ali a Orfa falou, não, nós iremos contigo. Nós iremos. Mas a Noemi, ela bate o pé no chão, insiste. E a Orfa beija, elas choram. E a Noemi trata elas com carinho. Nós vemos que Noemi conquistou a amizade das 2 noras. E as 2 noras amavam Noemi. Elas choraram e ela se foi. A Orfa se foi. Eu creio que Deus cuidou da Orfa. E a Ruth, ela bate o pé no chão. Ela fala, não me insiste para que te deixe. A Ruth representa a igreja do Senhor. A Ruth converteu ao Deus invisível, ao Deus vivo. Nós precisamos entender que a fé é prova daquilo que não se vê, aleluia. Tem muitas pessoas que precisam ver para crer, mas Deus está conosco. Deus está com a gente, meu amigo. É como se fosse um café que você bebe. Você não vê o açúcar, mas ele está ali no café, adoçando o café. Então a Noemi insiste para que Ruth vá, e Ruth fala, eu não vou. Aonde tu for, eu irei. Aonde tu pousar, eu pousarei. Aonde tu morrer, eu morrerei. O teu Deus é o segredo. O teu Deus é o meu Deus. A não ser a morte que me separe de ti. Pararam de falar nisso e as 2 foram para Belém. Ao chegar na cidade de Belém,
nós vemos que Deus ele cuidou daquele povo. Toda a cidade viu Noemi, e Noemi agora atribui a Deus tudo o que aconteceu com ela. Mas Deus, ele estava no controle. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio para nós seguir o caminho que nós queremos seguir. Deus, ele não impede ninguém, nenhum líder religioso, quer seja ele qual for da terra, tem direito de obrigar alguém a fazer alguma coisa, porque Deus não obriga. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher qual o caminho que nós queremos seguir. Então, meu amigo, se tem alguém te obrigando a alguma coisa, isso não é de Deus. Não pode. Você é livre para escolher o caminho que você quer. Você precisa escolher Jesus, porque Jesus é vida e vida em abundância. Ainda que esteja difícil aqui, mas lá em cima nós estaremos com Ele. Então, quando ela chega em Belém, as pessoas gritam: olha lá, Noemi. Ela: não me chames mais de Noemi, me chames de Mara. Mara é águas amargas. Me chame de Mara, porque grande amargura o Senhor tem me feito. Cheia eu parti daqui, ela está atribuindo seu esposo e seus 2 filhos, porém vazia voltei. O Senhor descarregou sobre mim, ela atribuiu tudo a Deus. Mas elas entram para dentro de casa e nós vemos a lealdade de Ruth. Nós vemos que Ruth era uma pessoa trabalhadeira, era uma pessoa que procurava ganhar o seu sustento. E ela disse a Noemi: eu vou ao campo, aos olhos daquele que eu achar graça, arrumar alguma coisa para fazer, digamos assim. E por permissão de Deus, a Ruth vai. Aonde a Ruth vai? Nos campos de Boaz. E quem era Boaz? Parente do esposo da Noemi que tinha falecido. Meu irmão, isso é Deus tramando a história de Noemi, escrevendo certo aonde todos achavam que estava errado, mas Deus estava no controle. E ali nós vemos que ao chegar no campo, ela pede autorização aos funcionários de Boaz para catar as espigas que caíam pelos caminhos, porque naquela época tinha uma lei, e a lei era que os agricultores que estavam colhendo a colheita deixavam cair um pouco para que os pobres pudessem pegar para o seu sustento. E Ruth foi pegando, pediu autorização, e Boaz chega, trata todos com respeito, porque a Bíblia diz que respeitava as pessoas, o seu funcionário. E quando Boaz chega lá, ele fala: quem é aquela? Ele achou em Ruth diferença. Quem é aquela que está catando espiga ali no campo? Ali atrás das gavelas? Aquela lá é a Moabita. Olha, o funcionário de Boaz, ele dá o currículo de Ruth para Boaz. Eu quero dizer a você, meu amigo, não preocupa, faça o bem, prossiga caminhando na terra. Não preocupa agradar ninguém, preocupa fazer o que é certo, porque até as pedras vai dar testemunho da sua vida. Então ele dá testemunho. Aquela lá é Moabita que veio com a Noemi das terras de Moabe, está aí desde de cedo catando as espigas, não sei, um pouco em casa sentado, e ele se encanta, e ele se aproxima de Ruth, resumindo a história, e ele se aproxima de Ruth, ele acha graça em Ruth. Ruth fala: por que achaste graça em mim, sendo eu uma estrangeira? Ele: não sei o que você fez, deixou seu povo, a sua parentela. Ele abençoa a vida de Ruth, por conta da atitude que Ruth teve. Ruth deixou a sua parentela, deixou os seus deuses e se entregou ao Deus de Noemi. Ruth aqui representa a igreja do Senhor. Você tem entregado a sua vida para Jesus? Você tem aceitado o nosso Deus como seu salvador da sua vida? Isso Ruth fez, e ela foi honrada. Então a Noemi fica descobrindo depois que o Boaz era parente do Elimeleque e estava vivo. E ela começa agora a enaltecer o nome de Deus. Ela começa agora a glorificar Deus. Quando Ruth chega em casa, Ruth conta a história, ela fala: oh, minha filha, bendito é nosso Deus, porque não deixou a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Esse homem é nosso parente. Esse homem é nosso parente, quer dizer, o remidor. Naquela época, quando uma viúva não tinha filho, algum da família tinha que redimir, casar. Se esse alguém não queresse casar com ela, ele era chamado de ancião e ele ia passar por um processo até chegar, ele ia ganhar um título, a casa deste homem ia ganhar um título. Se ele não queresse redimir essa mulher, que era viúva, e não tivesse outro remidor,
o que ia acontecer na vida desse homem. Primeiro, ia chamar os anciãos, eles iam fazer uma aliança entre eles, um pacto, e essa mulher cuspia na cara dele, e a casa daquele homem ia ser chamada Casa dos Pés Descalços, porque eles tiravam o sapato para fazer a aliança entre eles ali com a presença dos anciãos. Mas a Ruth, ela obedece os planos de Noemi. Isso é importante, a obediência. A Ruth e a Noemi, ele já sabia das tramas de Boaz. A Noemi, ela pede para a Ruth deitar aonde o Boaz estava na colheita, lá onde eles guardavam o estoque dos alimentos. E ali, Boaz, de noite dormindo, a Ruth chega de mansinho, deita nos pés sem que ele perceba. Quando ele acorda, era um costume da época, ele diz: quem é que está aí? Ela é aqui, a tua serva. Estende a tua aba, porque tu és o remidor. E ele entendeu na hora, ele falou: bem, minha filha, bom fizeste essa tua benevolência, esta agora melhor do que a primeira. Quer não fosse homem rico, nem homem pobre, mas vieste a mim. É bem verdade que eu sou o seu remidor, mas há outro mais chegado do que eu. Aleluia! Há outro mais chegado do que eu vou ver. E ali, no outro dia, ele, sem um conhecer o outro, sem ter nenhuma relação, ele dá mais uns feixes de espiga para Ruth, ela volta e ele vai tramar no capítulo 4. Ele vai fazer essa trama no capítulo 4 para conseguir casar com a Ruth, porque tinha outro fulano mais chegado do que ele. Então ele prepara os anciãos, quando esse fulano vai passando, ele chama para cá, e eles ali sentam, aleluia, louvado seja Deus, e começa a dialogar. Ele começa a falar: olha, a Noemi veio das terras de Moabe, e junto com ela a Ruth. Então, para não atrapalhar, resumindo aqui, a herdade daquele fulano, ele não quis casar com Ruth e nem redimir as terras de Noemi, nem comprar as terras de Noemi. O que aconteceu? Boaz, ele casa com Ruth, perante ali, todos foi testemunha, e dali nasce, eles casam, Noemi a ama, nasce o filho Obide, e Obide é o pai de Jessé, e de Jessé o pai de Davi, e de Davi vem a linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, é uma história linda, tem outros pontos, mas eu tentei resumir para que nós entendamos melhor essa passagem bíblica. Então, Deus, ele escreve certo, ele não escreve torto. Deus, ele vê aonde a gente não vê. O que eu quero dizer a você, meu irmão, ainda que você está passando por um caminho que você não está entendendo, Deus, ele está no controle. Ainda que você pensa que você está se afundando, Deus, ele está no controle. Noemi, ela teve motivos para entrar em uma grande depressão, mas ela preferiu confiar em Deus. E Deus cuidou da vida de Noemi, mesmo atribuindo a Deus, sem entender. Mas quando ela começa a entender, ela dá glória a Deus. Então, o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, é a vida eterna. Porque do pó nós viemos, e ao pó todos retornaremos um dia. Então, priorizando o Espírito que soprou naquele boneco que Deus fez lá de Adão e deu fôlego de vida. É isso que nós temos que ter, o Espírito de Deus em nós sempre. Deus abençoe sua vida. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, que palavra maravilhosa, que luta que essa Noemi passou, lutas que deixou marcas na vida dela, que foi, talvez, não era qualquer um que aguentava esse fardo, mas o Senhor disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Meu Deus, nesse momento há pessoas que estão sofrendo, não como Noemi, mas está sofrendo em áreas da vida dela, que ela não está aguentando mais carregar esses fardos. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar essa família, esse esposo que não cuida mais do lar, ou em vice-versa, essa mulher. Meu Deus, que o Espírito do Senhor possa entrar neste lar, nessa família. Meu Deus, esse jovem que está enfiado nas drogas, trazendo prejuízo para os seus pais. Meu Deus, dá um arrependimento, repreende esse espírito maligno. É no nome de Jesus, todo espírito maligno que está nessa vida, nós repreendemos.
Nós expulsamos agora. Sai, Satanás, em nome de Jesus Cristo, está repreendido e não volte mais. Meu Deus, eu lhe dou graça, Senhor, porque a tua palavra é fiel, ela não tem sombra de variação. Abençoa, meu Deus, essa pessoa nesse momento, os seus negócios, o seu emprego, a sua empresa. Meu Deus, o que ela está ponhando nas mãos, Senhor? Que a sua vontade se cumpra na vida dela. Todo mal seja repreendido em nome de Jesus. Amém.